Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém, os irmãos? Pode ficar à vontade, pode se assentar. Aos domingos nós estamos vindo numa jornada onde estamos falando do vencendo os gigantes. E todas as ministrações que nós recebemos aqui, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Sabe, nós recebemos aqui chaves para a nossa vida, palavras proféticas sobre o nosso coração para que possamos caminhar, amém? E analisando esse texto, eu percebi algo, que todos nós somos atraídos pela nossa cobiça. Sabe, nós somos atraídos pela nossa vontade. Nós somos atraídos pelo nosso coração. Nós somos atraídos pelo nosso desejo. E existe um grande problema nisso. Porque às vezes nós estamos voltados em vencer os gigantes externos. Sabe, dificuldades, conflitos, afrontas que nós sofremos dia a dia. Mas nessa noite eu quero eternizar com você o nosso gigante, cara. Lendo esse texto, nós percebemos que o maior gigante na minha e na sua vida somos nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa cobiça, pela concupiscência, que significa desejo desenfreado. Sabe, e a concupiscência, ela concebe, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Eu e você, nós somos atraídos pela nossa própria vontade. E quando nós somos atraídos pela nossa própria vontade, algo acontece, nós deixamos de viver a vontade de Deus para viver a nossa vontade. Todos os dias diante de nós, sem exceções, nós temos duas opções na nossa frente: ou viver a vontade de Deus, ou viver a nossa vontade, cara. Diariamente. Diariamente. E esse é o maior inimigo na minha e na sua vida. Sabe, nós vivemos numa sociedade onde o hedonismo tem prevalecido. O que é hedonismo? Uma vida baseada no prazer pessoal. Se você fizer uma análise da sociedade em qual nós vivemos, você vai ver que o prazer pessoal das pessoas está acima de tudo, de valores éticos, morais. Já foi aqui intercedido em favor de Brumadinho, mas você percebe por que aconteceu aquilo? Pela ganância do homem, pela vontade de ser feliz, baseando a felicidade em conquistas. O homem passa por cima de tudo e de todos para que o seu prazer seja realizado. E quando eu e você, nós passamos acima de tudo e de todos para que o nosso prazer seja realizado, cara, nós deixamos de viver uma vida cristocêntrica e começamos a viver uma vida egocêntrica, aonde eu e você, nós estamos no centro. Sabe, a Bíblia trata isso como idolatria. Nós, na nossa cultura, nos nossos hábitos, nós associamos idolatria a imagens. Mas um ídolo nada é além do que a materialização de um Deus que nós criamos.
ídolo? A materialização de um Deus que eu criei, um Deus o qual eu posso controlar. Eu sempre esqueço o nome do santo casamenteiro, qual que é? O Santo Antônio. As pessoas se dobram diante de Santo Antônio esperando o quê? Um casamento em troca. Cada santo, pela crença, é atribuído a ele a algo que ele é capaz de fazer. E as pessoas são devotas a esse santo de acordo com aquilo que o santo pode fazer para si. Se eu estou com vontade de casar, eu me dobro diante do santo para que ele me retribua isso. Sabe, a Bíblia chama isso de idolatria. Idolatria é uma palavra composta. Ídolo, de ídolos. Latria, de culto. Ou seja, idolatria é todas as vezes que eu presto culto a um Deus esperando algo em troca. Toda vez que eu presto culto a um Deus esperando algo em troca, isso é idolatria. A grande pergunta é: será que não somos idólatras? Será que nós queremos o Yahvé, o nosso Senhor, Deus dos exércitos, pela sua face ou pelas suas mãos? Quantos de nós venhamos cultuar Ele neste domingo, esperando que Ele faça algo em troca? Na verdade, nós não venhamos aqui e cultuamos Ele por aquilo que Ele é, pela essência, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é bom. Ainda que Ele não faça nada, eu estou aqui cultuando. Mas muitas das vezes, muitos de nós prestamos culto a Deus esperando algo em troca. E quantos de nós, quando Ele não realiza o nosso desejo, nós viramos as costas para Ele e vamos procurar outro Deus, porque esse me disseram que Ele ia fazer tudo que eu queria, mas Ele não fez, então eu vou procurar outro Deus. Consegue perceber por que tantas religiões? Porque hoje a sociedade imprimiu que você tem que ser feliz, você merece ser feliz. Não, para com isso, você merece ser feliz. Vai ficar sofrendo. E aonde eu sei que posso alcançar a minha felicidade, eu vou. Mas essa noite eu quero despertar em você o alinhamento nas nossas vidas, cara. Quer um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei diz: ei, vão para a fornalha. Eles viram e dizem: ei, rei, saibas tu que o nosso Deus vai nos tirar da fornalha. Mas nós não queremos só o favor dele. Ainda que ele não nos tire, sobre nós não vai existir outro Deus, pois só ele é Deus. Sabe, aqueles homens estavam com os olhos fitados na face e não no favor. Ainda que ele faça, porque ele é bom. Nós que somos pais, que somos maus, o filho pede pão, a gente não dá pedra. Ele pede peixe, a gente não dá cobra. Quanto mais a Deus que é bom. Ainda que ele faça. Mas nós não podemos ser atraídos por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Sabe, no Velho Testamento, você viu uma nação guerreando contra a outra. E a nação que vencia, a que perdia, agora era obrigada a servir o Deus daquela nação. Porque se ela venceu, o Deus daquela nação é mais forte do que o dela.
As nações, quando eles queriam que as mulheres se tornassem férteis, eles prestavam culto a Deus Eurídice, acreditando que se eles prestassem um culto a ela, ela ia retribuir um favor e as mulheres iam se tornar férteis. Quando eles iam para uma batalha, eles prestavam culto ao deus touro, boi, não sei o nome dele aqui agora, acreditando que eles iam se tornar fortes como um touro. No Velho Testamento, as nações prestavam culto ao Deus, esperando algo em troca. Aí o nosso Deus, que é maravilhoso, chama a nação de Israel. Chama a nação de Israel e fala: ó, eu farei de ti uma grande nação. Vocês vão plantar, o gafanhoto não vai tocar. As mulheres vão ser férteis. Ah, mas tem uma batalha, pode ir para a batalha, que eu sou o Deus, o Senhor dos exércitos. Mas eles têm 10 mil, mas nós vamos só com 300. Para quando vocês vencerem os 10 mil, eles vão olhar e vão falar: que Deus é esse que vocês servem? Nós queremos o mesmo Deus. Sabe, o exército esperando para ir para a batalha. Houve uma grande confusão no exército inimigo, e eles daqui ouvindo. Quando eles foram lutar, já estavam todos mortos. Deus chamou a nação de Israel para atrair a atenção de todas as outras nações, para que eles venham entender que existe só um Deus, que existe só um Senhor, que existe só um Salvador, só um Redentor. E a Bíblia, quando ela fala de outros deuses, ela não está reconhecendo eles como deuses. Porque Isaías 43:10 diz que vós sois a minha testemunhas, para que creiais, saibais e entendais que eu sou o Senhor teu Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e após mim nenhum Deus haverá. Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo que só existe um Deus. Somente um Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Está havendo aqui um diálogo entre a mulher e a serpente. Aí a serpente vem e diz: ei mulher, vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Aí a mulher vira para a serpente e diz assim: não, nós podemos comer dos frutos do jardim, só que do conhecimento do bem e do mal, Deus diz para a gente não comer e nem tocar. Sabe o problema de a nossa vontade estar acima de tudo? Que às vezes Deus fala, mas como a nossa vontade não está muito de acordo com a vontade de Deus, nós acrescentamos algo, cara. E não se assuste você que é casado e acha que às vezes sua esposa é exagerada, mas isso já está desde lá do início, tá? Em capítulo 2 aí, o capítulo anterior, o 2, versículo 16, diz assim: a Eva acabou de dizer para a serpente que Deus falou para não comer e nem tocar. Mas vamos ver o que Deus disse a Eva, na verdade. Disse a Adão: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Ele não disse nada de tocar. Deus falou, não comam. Quando a Eva foi falar para frente o que Deus tinha falado, ele falou para não comer e não tocar. Quantos de nós, Deus fala ao nosso coração, vira à direita, aí nós viramos à direita e andamos 100 metros. Quando Ele disse, vire à direita e só. Quantos de nós queremos ajudar a Deus a fazer o que Ele está para fazer, cara, com a nossa vontade? Lembra, Ele disse a Abraão, você terá um filho. Você vai ter um filho. Um filho na tua velhice, Abraão. É mesmo, Senhor? É. Junta ele e Sara e tem uma ideia brilhante. Os dois numa conversa, nós já somos bem velhinhos. Vamos fazer o seguinte, Abraão, vamos ajudar a Deus. Ele diz que nós vamos ter um filho, então vamos, né? Vamos só dar uma ajudinha para ele. Se deita com Agar, dá só uma ajudinha. Aí Abraão se deitou com Agar e gerou um filho, Ismael. Mas não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E nós não temos ideia de quando nós não obedecemos à voz do Senhor, o que nós causamos. Sabe, Ismael e Isaac é as duas nações que vivem em grande batalha hoje. O mundo islâmico são os descendentes de Ismael. Os judeus são descendentes de Isaac. E até hoje eles brigam entre si. Jerusalém é de quem? Os descendentes de Ismael dizem, Ismael que é o primogênito. Ele nasceu primeiro que Isaac. E os de Isaac falam, mas Isaac que é o da promessa. Por isso a grande batalha até hoje, nos dias de hoje. E é tão engraçado que Deus disse assim, ei, Agar, pega o seu filho e vai para o deserto. E eu vou abençoar. Você já parou para pensar onde está o petróleo? A maior riqueza da terra? Na mão de quem que está? Dos descendentes de Ismael. Sabe, uma vírgula a mais que a gente coloca na frase de Deus. O maior gigante na minha e na sua vida somos nós mesmos. Sansão, certa vez caminhando, ele encontra com um leão. E indo, ele olha para o leão e fala, faz para mim. Ele despedaça o leão, deixa o leão ali morto. Mas quando ele volta, as abelhas estavam no leão. Um leão vivo ele destronou, mas o leão morto ele conseguiu perder. Ele toca no leão e se torna imundo, porque quando se tocava em animais mortos, naquela época se tornava imundo, cara. Ele conseguiu vencer um leão vivo e perdeu para um leão morto, cara. Sabe, o nosso maior inimigo externo, a Bíblia diz que tudo já foi consumado na cruz do Calvário. O nosso problema contra Lúcifer, contra Satanás, já foi resolvido, cara. A luta agora é interna. Por isso que ele trabalha para cegar o entendimento dos filhos de Deus. Amém? Estão todos entendendo? Em Gênesis, a partir do versículo 4, aí, 3, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram citas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Engraçado que eles comem do fruto, os olhos deles se abrem. Aí eles pegam folhas de figueira e produzem para si vestes. Estava falando com a pastora Raquel ali no início que cozeram, com Z é cozinhar, cozeram, com S é costurar. O nosso português é maravilhoso. Muda só um S e um Z, muda tudo. Mas ali eles produziram para si, costuraram para si vestes. Engraçado. Eles produziram para si vestes, mas quando Deus veio e fala: Adão, onde você está? Ele fala: Senhor, me escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu. No versículo 7 está dizendo que ele produziu para si vestes, mas quando Deus chega diante dele, ele fala: eu me escondi porque eu estava nu. Sabe, com coisas terrenas, com obras das nossas mãos, é impossível nos cobrir diante de Deus. Através da religião é impossível nos cobrir diante de Deus. Ele é aquele que conhece cada fio de cabelo nosso. Ele é aquele que sonda o nosso coração. Foi Ele que nos formou e nos chamou pelo nome. Diante dele, todos nós somos como nus. Nós só conseguimos nos cobrir com aquilo que é produzido pela mão dele mesmo. Ele então pega um cordeiro, tira um cordeiro, um animal, a Bíblia não diz qual animal é. Ele mata o animal, Deus mata o animal, tira a pele do animal e faz vestes para eles. Simbolizando anos à frente um cordeiro que ia ser morto e que o seu sangue ia nos revestir e nos cobrir. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem. Em Apocalipse a Bíblia diz que a noiva vai receber do noivo uma vestes de linho fino. E o sangue de cordeiro é para mim e para você como veste. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, não há outro além dele. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Sabe, a serpente conversando com Eva, ele diz assim, a Eva disse: nós não podemos comer nem tocar, porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Deus disse. Aí a serpente disse: não é nada disso. A proposta de Eva não era que eles iam saber o que é certo e o que é errado agora.
a proposta da serpente para Eva era o seguinte forma: ele disse para vocês não comerem, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele, vão ser conhecedores do bem e do mal. Não era conhecedores do certo e do errado, porque certo e errado eles já sabiam, porque ela disse à serpente: não, nós não podemos comer isso, mas nós podemos comer aquilo. Ela já sabia o que era certo e o que era errado. A proposta da serpente era: no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, capazes de tomar decisões para a sua vida. A mesma coisa que ele fez no céu antes da sua queda, ele estava fazendo novamente. Lá no céu ele começa a dizer aos anjos: nós somos como ele, nós temos glória como ele, nós somos capazes como ele. É a mesma proposta que ele faz a Eva. Você pode ser como ele. Você tem condição de decidir a sua própria vida. Você vai ser como ele, você escolhe o seu caminho. E quantos de nós hoje vivemos da mesma forma, querendo ser como ele, escolher as nossas próprias vontades? O engraçado é que esse evangelho romantizado não é coerente com o evangelho que Jesus pregava. Porque o evangelho que Jesus pregava era: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. E hoje nós queremos tirar a cruz do evangelho, nós não queremos sofrer. E quando no Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados sois vós, que quando por amor de mim, pelo meu nome, vocês forem perseguidos. Sabe, esse evangelho hoje romantizado não faz sentido com o evangelho dos pais da igreja, aonde Paulo era açoitado, aonde juntamente do seu amigo eles foram levados à cadeia injustamente, chicoteados, e ali naquele lugar eles levantaram as suas mãos e adoraram, porque eles entendiam que não é pela circunstância externa, mas é por aquilo que existia dentro deles. Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Se é leve é porque nós suportamos, se é momentâneo é que é passageiro. Esse evangelho romantizado, onde vem que tudo vai dar certo, vem que agora é só vitória, vem que agora é sabor de mel, não faz sentido com os pais da igreja, cara. Você tem noção? Pedro, quantos de nós queremos ser aplaudidos, reconhecidos pelas nossas obras? E analise você o tamanho da obra de Pedro, um dos pais da igreja. Se fosse nós queríamos terminar a nossa história assentados num trono, com pessoas nos abanando e alguém engraxando nosso sapato, porque nós somos dignos. Olha o tamanho da minha obra, eu sou um pai da igreja. Mas Pedro, no fim da sua história, ele diz: não quero ser crucificado como meu mestre, eu não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo. Outros discípulos arrastados pela cidade, cara. João abandonado na ilha de Pátimos. O amigo de Exu, que deitava a cabeça no seu peito, ficou lá na ilha de Pátimos, abandonado, foi jogado em azeite fervendo, cara. E hoje eu e você, nós queremos chegar diante dele e queremos que ele se converta à nossa vontade. Nós fazemos campanha, jejuamos, oramos para convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Nós podemos dar qualquer outro nome para isso, mas não dê o nome a isso de Evangelho de Cristo.
Sabe, em Marcos 16, 19, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e se assentou à destra de Deus. Marcos 16, 19. Isso é lindo, que ele está assentado. Só que sabe o que é mais lindo? Estevão, um diácono, o primeiro mártir em nome de Jesus. Ele ali diante dos conhecedores da lei, ele começa a fazer uma explanação, contar a história. E ele diz toda a história, todo o plano eterno de Deus diante daqueles homens. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, fala de Sansão, ele fala tudo. E aqueles homens se injuriaram contra ele pela ousadia dele e resolveram então apedrejá-lo. E o engraçado é que a Bíblia diz que ele, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu se abrindo, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, cara. Sabe, o Filho do Homem que antes estava sentado, agora para receber Estevão se levantou, cara. Por isso Estevão, tomando pedradas, ele não tirou os olhos daquilo que ele estava vendo. Imagine você, as pedras batendo no seu rosto, as pedras batendo na sua costela, as pedras batendo na nuca, e ele ainda tem a coragem de dizer: perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. O céu se abriu e ele viu Yeshua de pé. O nosso Yeshua se levanta quando eu e você está disposto a morrer por ele. Sabe, a prova maior de amor não é quando você está disposto a matar por alguém, mas é quando você está disposto a morrer por alguém. Pedro, antes de ser transformado, ele amava Jesus e ele estava disposto a matar. Quando vieram capturar Jesus, ele desembanha a sua espada e arranca a orelha de Malco. Aí Yeshua diz: ei, Pedro, calma, não é assim, filho. Mas anos depois, o mesmo que tirou a sua espada para matar por amor, agora está dizendo: por amor eu sou digno de ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo ensina isso. Ele diz assim: vós maridos, amai-vos as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A prova de amor é quando você está disposto a morrer por uma causa, não quando você está disposto a matar. Que nós venhamos entender nessa noite, cara, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, é dizer não para a minha vontade, é dizer não para os meus sonhos e me apegar aos sonhos dele. Percebe? As maiores divisões que existem em igreja, porque é disputa por vontade. Não, eu acho que é assim. Não, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem... Percebe? As maiores divisões em casamentos, por quê? Porque um não cede. Porque cada um acha que tem que ser feito à sua vontade. Percebe quantas amizades se acabaram por disputa de vontade? Mas o Evangelho de Jesus é o contrário. O reino de Deus é o contrário do reino dos homens. A matemática de Deus não é como a nossa. Se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. O Senhor é que lava os pés
dos discípulos. Quanto mais você diminuir, mais você cresce. Quanto mais você se esconde nele, mais ele te expõe. A minha e a sua maior luta é contra nós mesmos, é contra os nossos orgulhos, é contra as nossas soberbas, é contra a nossa reputação, é contra as nossas vontades, diariamente, dia após dia, todos os dias. Existe uma escolha para mim e para você, onde você pode escolher ou viver a vontade dele, ou viver a sua vontade. Tu és lindo, Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo a seu eficaz poder de até sujeitar-se todas as coisas. O texto está dizendo que cujo Deus é o seu ventre. O diálogo de Eva e a serpente, Eva não troca Deus pela serpente, ela troca Deus pela sua vontade. Nós somos atraídos, lembra, pela nossa cobiça, pela nossa concupiscência, pelos nossos desejos desenfreados. Quando ela decide comer do fruto, a Bíblia diz que ela viu que era agradável aos seus olhos o fruto. Ela não trocou Deus pela serpente, ela trocou Deus pela sua vontade. E quantos de nós trocamos o nosso Senhor pelas nossas vontades? Cujo Deus é o ventre, cuja nossa vontade está acima de tudo e de todos. E o texto continua dizendo: mas a nossa pátria não é daqui, é dos céus, aonde nós esperamos um Salvador, um Redentor. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje nós temos um grande problema, cara. Nós descobrimos que o nosso maior gigante somos nós mesmos. Mas só descobrir isso não é o suficiente. O grande segredo é como vencer a nós mesmos, cara. E a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você tem noção do que é isso, cara? Sabe o que é transportar? Transportar é eu pegar algo que está aqui e transportar, levar para outro lugar. Só é transportar daquilo que não tem condição de ir por si próprio. Sabe, eu e você, para sairmos do império das trevas,
sozinhos não tínhamos condição. Foi necessário o Yeshua vir e nos transportar para o reino. Isso anula todo o evangelho egocêntrico, onde muitas vezes, por não sabermos, nós dizemos que o primeiro passo é nosso, cara. O primeiro passo nunca foi nós nunca vamos conseguir superar a Deus. Pergunta a você, qual era o endereço de Deus lá no jardim? Adão, toda viração do dia, estava com Deus. E no dia que ele comeu, se por um acaso ele falasse assim, eu tenho que procurar a Deus para me pedir perdão, aonde ele iria? Como ele acharia Deus? Mas o nosso Deus, que sempre nos supera em dar, que é bondoso, misericordioso, Ele veio atrás de Adão. O primeiro passo não foi de Adão, foi de Deus. Deus que resolveu ir atrás do homem. Nós, por nós mesmos, nunca teríamos a capacidade de escolher a Ele, porque o Espírito Santo que vem de Deus é que nos convence do pecado. Até a vontade que temos de buscar Ele, é Ele que coloca. Então tudo deve ser dele, por Ele e para Ele. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Sabe, se uma pessoa sofreu um acidente, alguém te avisar, o fulano sofreu um acidente, aí você vai perguntar assim, como que está? Aí se o do outro lado do telefone dizer assim, precisou ser transportada, você vai pensar, mas foi sério mesmo, né? Precisou ser transportada, precisou ser transportada. A nossa situação era tão séria que nós precisávamos ser transportados. E hoje, nós que fomos transportados, Ele nos tirou do império das trevas. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Percebe que nós fomos comprados. Será que você já parou para pensar que nós somos comprados? Nós somos agora, nós agora pertencemos a Ele. Por isso Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que nós somos os escravos da orelha furada. Fazendo uma analogia que existia na história, na antiguidade, porque quando se tinha um escravo, chegava uma certa época que você tinha que o libertar. Mas se aquele escravo gostasse tanto do seu senhor, ele dizia assim, ei senhor, fura minha orelha, porque eu não quero ir embora, eu quero continuar te servindo. Mas todos quanto me verem e verem que eu tenho a orelha furada, vão saber que eu sou escravo por amor, que eu não sou escravo por obrigação, que eu podia estar liberto e ir embora, mas eu escolho ficar e te servir porque eu te amo. Eu e você, nós somos comprados, nós fomos arrebatados por um alto preço. E se eu e você, nós somos comprados, como agora pode nós queremos dar destino à nossa vida? Sendo que da boca para fora nós declaramos que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa frase não seja só um jargão no nosso meio, que isso seja uma realidade, que isso seja o reflexo da nossa vida, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu fui comprado, se o maior inimigo meu é eu mesmo, como eu faço para vencer isso? Paulo nos ensina. E uma de suas cartas à igreja que estava em Roma, livro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu descobrir que idolatria é toda vez que eu presto culto a um ídolo, esperando algo em troca, Paulo agora nos ensina como é o culto racional, o verdadeiro culto. Ele está dizendo: rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que entregue o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque isso é o culto racional. O culto racional não é quando você vem para receber, é quando você vai para dar. Não é quando você vem para pegar alguma coisa, é quando ele pode vir para pegar alguma coisa de você. Ele está fazendo analogia ao sacrifício que existia antes. O sacrifício era feito da seguinte forma: você matava um animal, levava ele diante do altar, ali descia o fogo do céu, consumia o animal e Deus recebia o sacrifício. O animal que é irracional, quando ele vê o fogo, ele corre, porque ele não quer morrer. Aí Paulo está nos ensinando que o culto racional é quando eu que estou vivo, sabendo o que estou fazendo, eu decido ir de encontro ao fogo de Deus. Eu decido ser o sacrifício. Eu decido me entregar e ser consumido até que nada mais importe. Isto é o culto racional. Quando você vem para ser consumido. Porque quando você vem para pegar alguma coisa, isso é idolatria. A Bíblia trata dessa forma. Todas as vezes que Deus levou alguém no monte, sempre foi para pegar alguma coisa dessa pessoa. O único que levou alguém ao monte para oferecer algo foi o diabo. Cuidado com o que você está indo fazer ao monte. Se você está indo para dar algo para Deus, ou se você está indo para buscar algo. Isso é o culto racional, cara. Quando você está disposto assim a entregar tudo. Lembra Abraão? Abraão, leva Isaac, nós vamos sacrificar. E quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, bradou uma grande voz e disse: ei, não precisa mais. O que eu queria eu já consegui, que é o seu coração. Eu não quero que você tenha, eu quero quem você é. Sabe, muitas pessoas às vezes dizem assim: ah, não, servir a Deus custa demais. Irmão, vou te dar uma notícia: não custa demais. Custa tudo. Ah, eu tenho que dar dízimo. Não pare nessas pequenas coisas, cara. Ah, eu vou ter que dar o meu tempo. Você acha que ele precisa do teu dízimo, cara? Você acha que ele precisa do teu tempo? Ele precisa de você por inteiro. Ele quer a ti. Por isso que Ele nos visita pela madrugada. Por isso que quando acordamos, o Espírito Santo gera em nós um arrependimento, a vontade de buscar o que Ele quer a nós. Ele não quer aquilo que nós temos para oferecer. Aí você percebe que a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Porque quando nós dormimos, o nosso corpo desliga. Algumas pessoas não, né? Que dormem e ficam mexendo, né? Mas o normal era para o corpo desligar, descansar. O normal era. Algumas pessoas dão tapa,
dar chute, mas enfim, normalmente era para desligar. A nossa mente desliga, mas o espírito está sempre ativo. Então, quando o nosso corpo, quando a nossa mente, que são atraídos pela nossa cobiça, desliga, Deus dá os seus enquanto dorme. No nosso espírito Ele imprime a vontade dele. Por isso que às vezes nós vamos dormir sem perspectiva nenhuma, e no outro dia nós acordamos falando: eu preciso buscar Deus, eu preciso dele. Lembra de Lázaro? Lázaro, Jesus chega 4 dias depois que Lázaro está morto. Aí todo mundo fala: por que você não veio antes? Maria chega, Marta chega, todo mundo está ali e fala: por que você não veio antes? Ele fala: gente, calma. Não, mas ele já morreu, e agora já era. Se eu tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Ele falou: gente, calma, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E eles dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar. Peraí, já que nenhum de vocês me escuta, porque vocês estão vivos demais, vocês estão cheios de vontades, eu vou falar com quem está morto. Ei, Lázaro, sai para fora. Sabe, quem estava morto conseguiu ouvir a voz de Jesus, porque os que estavam fora estavam vivos demais, cheios de vontades, cheios de sonhos, cheios de querer, e não escutava, não entendia. Ele diz: já que vocês estão cheios de vontade, não conseguem me ouvir, eu vou falar com quem escuta. Sabe, Deus ainda fala, cara. O problema é que eu e você, nós temos dificuldade para ouvir. É tantos ruídos que existem em nossa vida, é tantas coisas falando aos nossos ouvidos, que quando Ele fala, nós nos confundimos. Aí às vezes Ele fala assim: não como. Nós entendemos: não come nem toca. Assim como foi com Eva. Ei, gente, não come. A Eva, na hora de passar para frente, falou: não comer e não tocar. Quantos de nós Ele disse: não faz? Aí às vezes a gente entende: faz. Quantas vezes Ele fala e você fica: eu não sei se é Deus ou se é o diabo que está falando. E para findarmos, em João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós começamos lendo onde nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Mas na contrapartida, na contramão disso, o nosso Jesus está dizendo que no dia que Ele fosse levantado, Ele atrairia todos nós para si mesmo. Nessa noite você tem diante de você essa escolha: ou ser atraído pela sua própria cobiça, ou ser atraído pelo amor de Yeshua, pela cruz do Calvário, pela obra redentora. Você escolhe por aquilo que você quer ser atraído, cara. Nós somos atraídos pela nossa vontade, mas também somos atraídos por Ele. A Bíblia diz que Ele nos atraiu para o deserto. Um deserto é o lugar onde você tem dinheiro, mas não pode se comprar nada. O deserto é um lugar aonde para se alimentar você depende dele dia após dia, cara. O deserto é um lugar onde você vai aprender a ser totalmente dependente de Deus, porque o maná vai cair hoje. Não guarde para amanhã, porque amanhã você tem que confiar que eu vou mandar de novo.
Por isso Ele atrai para o deserto, para Ele ensinar eu e você a ser dependente dEle. Em nome de Jesus, gostaria que você fechasse seus olhos, cara. E nessa noite, não é um convite feito da minha parte, cara, mas existe um convite feito da parte do céu para a sua vida, cara. Você que tem vivido a sua vontade, você que tem o maior gigante, assim como eu, compreendeu que o maior gigante somos nós mesmos. Eu te convido, cara, ficasse de pé, dá um passo aqui na frente, cara.